11 horas e 14 minutos, estamos de volta para falar de preservação ambiental e sustentabilidade. A ação humana no meio ambiente tem causado impactos cada vez mais sérios ao nosso planeta e, por isso, projetos de despoluição são uma saída para tentar reverter alguns desses danos. Mas como isso é feito? E será que esse processo realmente consegue desfazer todo o estrago? É o que a gente vai descobrir agora, conversando com Edgar Dias, professor de Engenharia Ambiental da UFJF. Muito bom dia, Edgar. Bom dia, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. E vamos começar falando sobre, obviamente, o planeta Terra, né? Lotado de água, mas a gente sabe que água doce equivale só a 2,5%. Então, qual que é a importância desse processo de despoluição, Edgar? Bom, mais uma vez, bom dia. Esse dado é importante, né? Apenas 2,5% de água doce e, além disso, a gente tem que adicionar o fato de que a maior parcela de água doce ou está em geleiras ou em águas subterrâneas muito profundas. Então, assim, aquela água doce prontamente disponível é uma parcela muito pequena em relação à água doce global. Então, de fato, a gente tem que pensar nessa questão, né, dessa pouca disponibilidade de maneira geral. Normalmente, quando a gente é criança, a gente aprende que água é um bem infinito, né? Assim, ela vai sempre estar aí presente para a gente, mas a gente vem observando que não é bem assim. Isso porque cada vez mais, em decorrência das atividades humanas, a gente tem espaçamento entre eventos de chuva, ou seja, períodos de estiagem muito longos, e quando a gente tem chuva, a gente tem eventos de chuva muito extremos. Ou seja, a gente acaba tendo períodos em que a gente não tem água em quantidade o suficiente. E além disso, em decorrência de outras atividades humanas, a gente tem a poluição das águas. Ou seja, às vezes a gente tem água em quantidade disponível, mas ela não tem uma qualidade adequada para os usos que a gente tem no nosso dia a dia. Então é de extrema importância que a gente faça programas, né, para manutenção da quantidade de água, mas principalmente da qualidade da água nos mananciais, para que a gente atenda todas as demandas de uso da sociedade. E aí um grande ponto de atenção para garantir essa qualidade é cobrar o destino correto do esgoto, né? Mas de quem que a gente cobra esse destino correto do esgoto doméstico, do esgoto industrial? Como que a gente faz, né, para cobrar isso? Porque realmente, né, como a gente disse, é um fator aí muito importante para garantir a qualidade dessa água. Perfeito. Não, vamos lá. Todas as cidades, elas têm um prestador local de serviços de saneamento, inclusive o esgotamento sanitário. Então, se a gente esses órgãos, eles podem ser públicos ou privados, né? Começando com os públicos, que são os mais comuns, a gente tem as companhias de saneamento. Em Minas Gerais, como exemplo, a gente tem a Companhia Estadual de Água e Esgoto, a Copasa, que atende vários municípios. Em alguns casos, a gente tem companhias municipais, que é o caso de Juiz de Fora, Cesama. Em alguns casos, a gente tem, né, autarquias, SAAIs, né, os Serviços Autônomos de Água e Esgoto, ou até mesmo a prefeitura responsável por esses serviços. Então, o prestador local é que vai lidar com a coleta e o tratamento dos esgotos domésticos, tá? Em se tratando de efluentes industriais, aí vai depender do cenário, porque primeiro existe a possibilidade desse esgoto doméstico ser lançado na rede coletora de esgoto, e aí o responsável pelo tratamento passa a ser o prestador local. Mas existe também, a depender do cenário, a própria indústria realizar o tratamento e depois o lançamento nos mananciais por conta própria, tá? Independentemente se a gente tem um prestador local ou se a própria indústria faz esse lançamento, isso precisa de autorização, né, para que esses esgotos sejam lançados após o tratamento nos mananciais. E aí entram os órgãos públicos responsáveis. A nível nacional, a gente tem a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e para dar um exemplo de estadual, né, cada estado tem o seu, em Minas a gente tem o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. São esses, de fato, os órgãos públicos responsáveis por autorizar esses lançamentos e fiscalizar e cobrar devidamente todas as empresas públicas ou privadas que fazem esse tipo de ação. E quais são, assim, as principais técnicas para esse processo de despoluição das águas? Bom, na verdade, esse é, entre aspas, um equívoco que as pessoas têm, né? A gente, na verdade, não atua na despoluição dos rios. Todos os mananciais, né, rios e lagos, eles têm uma que a gente chama de capacidade de autodepuração. O que é isso? É uma capacidade de absorver qualquer carga poluidora que seja jogado nesses rios e mananciais. Então, se você tem um manancial, vamos dizer assim, 100% preservado, e você, porventura, joga uma quantidade específica de esgoto, ele, de certa forma, vai conseguir absorver essa carga e reestabelecer o seu equilíbrio.
Então, o que na verdade acontece nos casos de rios poluídos é a gente atuar para evitar que cargas poluidoras continuem sendo jogadas nesses rios, de forma com que, a médio e longo prazo, esses rios automaticamente conseguem se limpar por si só e aí restabelecer o equilíbrio. O principal causador hoje de poluição dos rios é a falta de saneamento, né? E é importante falar que saneamento se baseia em 4 áreas distintas. O tratamento de água e abastecimento público, que talvez tenha um impacto menor na poluição dos mananciais, resíduos sólidos e drenagem de água pluvial, que pode sim ter um impacto na contaminação das águas, mas principalmente tratamento de esgoto doméstico e industrial, como vocês mencionaram, e aí sim esses, né, se lançados sem a devido tratamento nesses mananciais, vai promover, né, a deterioração, a perda da qualidade das águas desses mananciais. Então, em resumo, o foco é trabalhar em questões de saneamento para evitar que as cargas poluidoras cheguem aos mananciais e aí a gente, numa etapa inicial, caso ele esteja poluído, ele começa esse processo de autodescontaminação e depois, obviamente, evitar que as cargas poluidoras cheguem para manter a qualidade dentro de algo que a gente considere aceitável. E esse processo de mudar isso tudo aí, né, que a gente entendeu agora, é simples, é caro? Por que a gente ainda vê tanto, né, tantos rios poluídos aí, apesar de existirem essas possíveis alternativas? A gente tem conhecimento técnico para fazer isso, né, isso é um fato, mas em se tratando de saneamento é algo complexo de fato, né, assim, se a gente pegar municípios desde pequeno a grande porte, são grandes áreas, são áreas diferentes do saneamento que a gente envolve, né? Como eu já disse, resíduos sólidos, água pluvial, esgotamento sanitário. Então, você abarcar isso numa cidade, por exemplo, a nível de Juiz de Fora, 500, 600 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, 2 milhões, como, né, exemplos dos grandes centros, é algo difícil, de fato, de ser implementado. São obras de engenharia, às vezes, muito grandes e complexas e, obviamente, caras. Né? Ou seja, a gente precisa de investimentos adequados, né, nos diferentes setores para que isso seja contornado. Obviamente, isso precisa de um planejamento, interesse público principalmente, né, e investimentos, seja de ordem pública, de ordem privada, para que todas essas obras sejam feitas da melhor forma possível, de maneira a resolver essas questões ambientais. E pegando esse gancho, a gente consegue falar, Edgar, de grandes exemplos no mundo? Sim, né? Hoje em dia talvez os principais exemplos de programas de despoluição, né, estejam na Europa, né? Por ser países mais antigos, né, com uma história mais longa, a gente pode citar aí facilmente o rio Tâmisa, em Londres, né, que corta a região metropolitana de Londres, e o rio Sena, que corta a região metropolitana de Paris, né? No início do século XX, ou seja, 1900 e poucos, teve um grande crescimento populacional próximo a esses rios, e aí, como consequência, o despejo do lançamento de efluentes domésticos sem o devido tratamento, a qualidade da água desses rios se tornaram totalmente inviáveis, né? Assim, em Londres, até o rio tinha um apelido de mau cheirão, né? O fedorento, né? Com a terminologia em inglês. E aí, com o passar do tempo, foi verificando a importância desses estudos, dessa melhoria da qualidade, e aí, principalmente, foram feitos investimentos na questão do esgotamento sanitário, principalmente. Eventualmente, sim, podemos atuar diretamente no rio, né? Com dragas, coleta de resíduos sólidos que estejam no rio e tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos, mas que ainda não atingiram etapas de sucesso como esses exemplos que eu citei, né? A gente tem despoluição do rio Tietê, em São Paulo, despoluição da Baía de Guanabara, que não é um rio, mas, né, é um manancial, então vale citar também. E propriamente em Juiz de Fora a gente tem um programa de despoluição do rio Paraibuna, que está em desenvolvimento, e a gente espera que a médio e longo prazo a gente atinja né, o êxito que países como fora do Brasil já atingiram. Você mencionou aí o caso, né, do rio Tâmisa, né, que é o maior exemplo de sucesso aí na despoluição, né, o rio Tâmisa em Londres, na Inglaterra. Os trabalhos de limpeza duraram mais de 150 anos, mas que hoje é exemplo e traz qualidade de vida para os londrinos. Quase 500 anos atrás, em 1610, o Tâmisa já era considerado poluído e com água não potável. Em sua pior fase, no século XIX, auge da Revolução Industrial, o rio ganhou o apelido de Grande Fedor.
O mau cheiro que se espalhava pelas ruas de Londres era tanto que até sessões do parlamento britânico tiveram de ser interrompidas. O fedor, junto de uma epidemia de cólera que assolava a região na época, fez com que o governo investisse em uma rede de captação de esgoto que despejava os dejetos alguns quilômetros à frente. A ação gerou uma melhora momentânea. Já nos anos 50, o rio voltava a ser considerado um grande esgoto, o que levou as autoridades londrinas a investirem em um sistema de tratamento de esgoto que foi concluído nos anos 70 e devolveu vida para o rio, que hoje possui até peixes. Mas se engana quem pensa que apenas rios de países desenvolvidos estão sendo recuperados. Aqui no Brasil, o rio Jundiaí, que corta a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, era considerado um dos mais poluídos do Brasil, principalmente por estar localizado em uma região muito industrializada do país. Durante cerca de 30 anos, foram investidos recursos para a construção de estações de tratamento em todos os municípios ao redor do leito do Jundiaí e também um grande trabalho de fiscalização na região. Os investimentos foram suficientes para trazer o rio de volta à vida. Hoje, todos os 123 quilômetros de distância do rio possuem peixes, além de fornecimento de água para 200 mil pessoas. E você que está aí acompanhando o nosso programa, vem participar desse bate-papo, manda uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, e a gente vai rapidinho para o intervalo. É só o tempo de tomar uma água, um cafezinho e já voltamos. E agora a gente volta a falar sobre a despoluição com o Edgar Dias, engenheiro ambiental que está aqui com a gente, conversando sobre despoluição de rios, né, a importância da gente tentar mudar um pouco aí a forma com que os resíduos são tratados, né, porque a gente acaba realmente causando grandes danos aí à água, né, que a gente consome realmente. Como a gente disse no bloco anterior, a quantidade de água doce no planeta é 2,5% e desse total, uma quantidade ainda menor é aquela que a gente pode realmente consumir, seja, né, das diversas formas que a gente usa, e a gente acaba também estragando essa água, né? Então, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à Manhã Diversa, né? Então, vamos lá, né? Pra gente entender, então, entendemos aí como que isso funciona, né? Que a despoluição não é necessariamente uma retirada dos resíduos do rio, mas mudar a forma, né, com que ele é jogado, ou eliminar os resíduos que são despejados nos rios, que ele mesmo vai se renovando aos poucos, né? Mas o que é preciso fazer para garantir que o esgoto não vá ser lançado, né, nos rios, sem devido tratamento de água? Como que faz, né? Porque a gente pensa na quantidade de esgoto numa cidade grande, por exemplo, parece quase impossível, né? Como que faz para conseguir isso? Bom, obviamente é até interessante, né, que a gente utiliza essa capacidade que os rios têm de se recuperar e aplica isso dentro de uma estação de tratamento. Então, é basicamente um processo natural que a gente aplica numa estação de tratamento. Obviamente, com a introdução de engenharia para que isso ocorra de forma otimizada. Então, de maneira bem resumida, o grande problema do aporte de efluentes não tratados nos rios é o excesso de matéria orgânica que é jogada nesses rios e que vai promover esses efeitos deletérios. Então, as estações de tratamento de esgoto basicamente objetivam a remoção dessa matéria orgânica. E para isso a gente faz utilização de micro-organismos na estação de tratamento, muito similares àqueles que atuam no meio ambiente, de forma a reduzir essa carga orgânica poluidora para que depois do devido tratamento esses efluentes sejam lançados nos rios de forma a reduzir ou até mesmo evitar os impactos no meio ambiente. E, Edgar, a gente sabe que a poluição desses afluentes interfere diretamente até na saúde da população, né? O que a gente pode falar sobre isso? Esse é outro ponto muito importante, né? A gente sabe que o saneamento tem um impacto direto na saúde da população, né? É óbvio que quando a gente lança cargas poluidoras, né, nos mananciais, a gente tem efeitos tanto no meio ambiente
mas também efeitos na saúde pública, né? A gente tem, obviamente, diversos contaminantes, além da matéria orgânica que eu mencionei, né? A título de saúde pública, talvez a parte principal seriam os organismos patogênicos, ou seja, são os organismos, os micro-organismos presentes nos esgotos, né, que vão conter aí fezes e urina humanas, que vão causar doenças nos seres humanos. Então, a partir do momento que a gente não faz a redução dessa carga microbiológica dos esgotos e joga essa carga nos rios, a gente está com a possibilidade de essa poluição se espalhar. Eu até brinco em sala de aula com os alunos assim, como que funciona o ciclo hidrológico da água em termos de sociedade? A gente, como cidade, capta a água, faz a utilização, gera os esgotos e joga de volta no rio. O processo não termina ali. O rio desce para outra cidade mais abaixo e essa água vai ser utilizada. Então, assim, muito provavelmente a água que a gente está tomando hoje, ela estava dentro da barriga, dentro do sistema gastrointestinal de outra pessoa alguns dias atrás. Então, tem-se de fato essa possibilidade de contaminação caso esses organismos patogênicos não sejam removidos da melhor forma possível, né? E em termos de contaminação ambiental, a gente tem várias questões que podem ser mencionadas também, né? Principalmente se tratando de efluentes industriais, né? Como, por exemplo, a presença de químicos que são tóxicos, agrotóxicos, a gente tem metais pesados que podem causar, né, problemas, impactos diretos, tanto no meio ambiente e direto ou indireto na saúde populacional também. Uma outra questão que a gente tem que levar em conta é que esses rios eles vão desaguar em algum lugar, né? Geralmente nos mares, né? E esses resíduos acabam chegando até lá também. Quais que são, então, os impactos para fora desses rios, né? Quando essa água, por exemplo, cai nos mares ou, não sei, se em alguns casos, talvez em grandes lagos e outros tipos de corpos d'água, assim, quais são esses outros impactos que podem causar, que essa poluição pode causar? Perfeito. Não, então, só para mencionar rapidamente, antes de chegar nos mares, né, ainda falando dos rios, a gente pensa sempre a gente consumindo essa água e esse efeito direto nossa saúde em termos de ingestão, né? Mas a gente utiliza essas águas dos rios de formas diferentes. A gente utiliza para irrigação, a gente utiliza para pesca, a gente utiliza para lazer, uma cachoeira, uma lagoa. Então você tem a exposição indireta também. E não é diferente no caso dos mares. A partir do momento que você tem a poluição nos mares, obviamente você tem todo o impacto no ecossistema, que atrapalha toda a biota, né, presente naquele ecossistema. Você tem impactos também na sociedade, que vai usufruir daquela água para tomar um banho, para se refrescar, para fazer esportes aquáticos. Então você tem esse impacto direto em termos de saúde na população também, de forma mais indireta, mas ainda assim o impacto existe. E Edgar, quando a gente fala do rio Tietê, como é que se dá esse processo de despoluição? Bom, o processo principal é aquilo que eu falei, né? Assim, é você tratar das questões do saneamento de forma a evitar que a carga poluidora seja no rio, chegue no rio, né? No caso especificamente do Tietê. Eventualmente podem sim serem realizadas ações diretamente nos rios, né? Como por exemplo, utilização de dragas para remoção de sedimentos ricos em matéria orgânica e poluentes, para remoção de sólidos que estejam presentes nesses mananciais, mas a ação principal é de ações de saneamento para evitar que essas contaminações cheguem nos mananciais, para que ele automaticamente se limpe ao passar do tempo e depois que a gente permaneça com a qualidade dentro de algo que é estabelecido. Edgar, a gente falou muito até agora sobre a poluição dos rios, do despejo de esgoto, de resíduos, né, desse tipo de resíduo nas águas, né, feito, né, por indústrias, feito pelos esgotos, enfim. Mas existem outros casos aí, por exemplo, a gente pode relembrar o rompimento das barragens, né, que nós tivemos em Mariana, em Brumadinho, que também tiveram grandes impactos ambientais, dentre eles o Rio Doce foi grandemente muito impactado, né, por essa tragédia, né, por esse crime ambiental que aconteceu, e até hoje, mesmo anos depois, o Rio Doce ainda sofre as consequências disso, né. Nesses casos, né, agora ampliando um pouco para não só necessariamente só o Rio Doce, nesses casos em que a poluição ela vem de outras formas, seja desse tipo né, vamos falar acidentes, né, apesar de que a gente não pode falar que exatamente foi um acidente, porque foi algo que poderia ter sido evitado, mas poluições por causas naturais, enfim. Nessas situações, o processo para poder tentar reverter isso é o mesmo, é diferente? Como que a gente analisa essas situações? Foge um pouco da minha área de atuação, mas a gente pode tentar comentar, né? Então, assim,
Basicamente a mesma coisa que a gente fala em termos de saneamento. Qualquer ação, qualquer tipologia de indústria, de atividade econômica, ela tem a possibilidade de gerar impactos ao meio ambiente de maneira geral, inclusive nos mananciais. Então, todo o processo deve ser pensado de forma a evitar que esses problemas ocorram, né? Então, falando de ações genéricas, né, de termos econômicos, né, por exemplo, mineração, existem legislações ambientais e órgãos ambientais que pensem, né, o planejamento de ações de forma com que esses problemas não ocorram. A partir do momento que eles acontecem, seja de forma acidental ou seja de forma propositada, né, a gente sabe que infelizmente às vezes acontece, dependendo do cenário, pode-se sim realizar ações diretas. Nesses casos especificamente, o impacto foi tão grande, tão desastroso, que foge da capacidade de engenharia, não necessariamente em termos de conhecimento, mas de aplicação pela dimensão que foi de você atuar diretamente. Então, o que acontece nesses casos, sem ser especialista dessa parte especificamente, é você monitorar o impacto sobre a qualidade da água, por exemplo, e, consequentemente, os impactos em termos de tratamento dessa água e a utilização dessa água para diversos setores, né? Podemos citar casos de cidades que tiveram o abastecimento público, abastecimento das pessoas prejudicado, interrompido até, mas isso vai para outros setores também. Tem empresas que utilizam águas do Rio Doce para os seus processos fabris, processos produtivos. E aí, como tivemos alterações consideráveis da qualidade da água, alguns processos fabris tiveram que ser encerrados por um período de tempo até que fosse retomada, não a normalidade, mas uma condição que já poderia ser feito um tratamento adequado para que essa água pudesse minimamente ser utilizada em cenários diferentes. E considerando as etapas, Edgar, como fundamentais, o que acontece depois da limpeza dos rios? Qual que é a próxima etapa? Qual que é o próximo passo? A partir do momento que a gente atinge questões de saneamento, e aí agora, né, extrapolando para questões ambientais de maneira geral, que a gente conseguiu despoluir o rio e chegar com a qualidade da água dele num ponto desejável, a peteca não pode cair. A gente tem que continuar com essas ações para que a gente, a partir de agora, faça a manutenção da qualidade, ou seja, continuamos a evitar com que as cargas poluidoras cheguem aos mananciais de forma com que eles mantenham a sua qualidade e também a quantidade dentro dos padrões desejados. E aí, muito mais do que só uma questão profissional, a gente fala de uma mudança de cultura. Exatamente. Né? Perfeito, perfeito. Né? A questão do saneamento, obviamente, a gente sempre menciona essa parte de ações que são feitas ou deixam de ser feitas, a quem cobrar, mas isso vai da conscientização do setor público, do setor privado, da indústria, mas também de nós como cidadãos. Nós como cidadãos, de forma a cobrar com que as ações sejam de fato realizadas, mas nós também realizarmos as nossas próprias ações. A gente não tem normalmente a noção de a quantidade de água que a gente consome diariamente. O indivíduo brasileiro hoje, na região sudeste, ele consome quase 200 litros de água por dia. 80% disso, ou seja, cerca de 160 litros de água, vira esgoto. Isso para uma pessoa. Então, assim, se a gente reeduca, né, tenta minimizar o uso de água, tenta fazer a disposição dos resíduos, às vezes a gente dá descarga abaixo, material que deveria ir para o lixo sólido. A gente fazer a nossa parte também contribui para que as estações de tratamento funcionem melhor, porque isso pode impactar negativamente e, obviamente, reduzir, né, todos os resíduos, todos os poluentes que a gente produz. E aí a gente sai, né, Mário, do processo de despoluição para o processo de manutenção. Exatamente. Eu acho que é importante a gente pensar também, não é porque um rio é poluído, né? A gente está falando aqui, né, na situação realmente de ter conseguido ser feito o processo aí de reversão dessa situação, de deixar a água, né, adequada novamente, mas não é porque a gente está vivendo perto, às vezes, de um rio que é poluído, de um córrego que é poluído, que a gente pode continuar poluindo ele, né? Então, aqui já está sujo mesmo, vou jogar lixo aqui, né? Já a situação já está complicada mesmo, não vou jogar meu esgoto aqui, enfim, né? A gente também, mesmo que a situação já esteja complicada ali, não vamos contribuir para agravar, até porque, né, na eventual solução daquele problema, a gente tem que, né, já não ser o problema, né? E como o Edgar colocou, a consciência, ela começa individualmente, né? Para que depois seja cobrada. Pode até ser uma parcela responsável, né,
pela gente mesmo, a parcela maior seja de fato dos outros setores, mas começa assim, a gente começando a minimizar os impactos e depois cobrar devidamente as autoridades responsáveis. Começa no micro, né, para a gente atingir exatamente. o macro. Mas não tem como negar que as indústrias têm um papel muito importante, né, não só na gravação dessa situação, né, o agravamento dessa situação, mas também para contribuir para que ela consiga ser revertida, né? E aí, com o intuito de diminuir a agressão das indústrias ao meio ambiente, foram impostas normas, né, para as empresas. Você pode falar um pouco sobre isso? Assim, o que é feito aí de norma, de regra, de talvez tentar impor, né, já que não é feito, se não é por bem, vamos por mal, né? Fazer com que esse comportamento mude, que as empresas realmente reduzam, né, essa agressão ao meio ambiente. Toda atividade, todo empreendimento, seja ele público ou ele privado, ele tem que responder a legislações ambientais pertinentes. Então, por exemplo, se eu vou construir um condomínio residencial, baixo, médio, alto padrão, se eu vou fazer uma indústria alimentícia, se eu vou fazer uma estação de tratamento de água que é para benefício da população, isso pode gerar impactos negativos. Impactos negativos em termos durante o processo de construção e depois de utilização, atuação desses empreendimentos em si. Então, existe uma série de legislações ambientais que devem ser seguidas. Essas atividades elas precisam de licenciamento ambiental para iniciar o processo construtivo, depois o licenciamento para que elas possam operar com as devidas questões. Aí, falando especificamente de esgotamento sanitário e industrial, existem resoluções, inclusive a nível nacional e também estadual, que estabelecem os limites máximos de poluentes que esses efluentes domésticos ou industriais possam ter para que eles sejam lançados no manancial. E além disso, existem leis, né, existem resoluções que determinam a qualidade daquele manancial. Então, eu sempre posso lançar algo apenas para que eu mantenha aquela qualidade dentro do aceitável ou pelo menos melhore a qualidade. Nunca deteriorar, nunca piorar essa qualidade. E isso se estende a outras questões. Existem políticas sobre resíduos sólidos, existem políticas sobre lançamentos atmosféricos, que tudo isso deve ser previsto, resguardado e atendido em termos de qualquer empreendimento que seja. Obrigada, viu, Edgar? Se deixar, a gente fica aqui blocos e blocos, né, Mari? Porque é um assunto que vai levando a outro. E, infelizmente, parece uma repetição mais do mesmo, mas é porque o início, que ainda falta, que é a conscientização, não acontece, né, Edgar? Isso, perfeito. É importante que a gente se eduque, a gente busque informações adequadas, a gente começa a fazer isso dentro de casa, para aí, obviamente, depois cobrar das autoridades, né, específicas que tudo seja realizado. E a gente espera que futuramente a gente tenha um meio ambiente de maior qualidade para as nossas gerações e as gerações futuras.